Fala galera, aula de hoje, cultura medieval. O que é cultura medieval? A gente vai saber um pouquinho como é que funcionava. A gente já viu medievalidade, né, o período medieval, mas a gente não especificou exatamente a questão da cultura medieval, que é onde praticamente a gente vai se basear na aula de hoje. Praticamente não, vamos nos basear. Primeiro a gente precisa entender o que é uma cultura. Cultura é o que representa o povo, passado de pai para filho, ou um modo de vida, de religião, de costumes de um determinado local. E esse determinado local, às vezes, apresenta culturas muito ligadas ao processo religioso, é o que a gente vai trabalhar agora. Você sabia que hoje, você sabe que hoje eu consigo ter minha religião e conversar com meu amigo, ainda que existam pessoas ignorantes, né, intolerantes à religião alheia, eu consigo falar com meu amigo que é budista, o outro que é candomblessista, o outro que é evangélico, o outro que é católico, eu consigo sentar com todos eles e bater um papo. Hoje você consegue ter seu melhor amigo, sua melhor amiga de uma religião diferente e, quem sabe, até de uma diferença cultural também, né? Seja ela em todos os aspectos. Porém, na Idade Média não. Você pensar diferente do que era a igreja, pensar diferente do que era todo o processo que se tinha na cultura medieval, era um convite praticamente à fogueira. Professar uma fé que não fosse a fé católica seria um problema muito sério para você, porque você deveria ali era acusado dos piores crimes, que era contra Deus. E isso é interessante a gente levar em consideração do ponto de vista de cultura, beleza? Queridos, na cultura medieval, a gente começa a destacar, a princípio, o clero medieval. O que é o clero? É a igreja, a que detinha praticamente todo o desenho cultural. É aquela que vai desenhar o que a gente chama de cultura medieval religiosa. Só para se ter noção, as principais fontes de informação a toda a sociedade vinham dos clérigos, e aí você tem a divisão do alto e do baixo clero. Só para vocês para vocês perceberem disso, reis e nobres queriam todos o apoio do Papa, e por isso davam de forma voluntária dinheiro à igreja, uma cobrança, né, do dízimo, também era algo que a igreja começava a fazer, o dízimo eclesiástico, enfim. Início foi voluntário, depois se torna algo obrigatório, né, de você ter que ir lá. E isso por muito tempo perdurou na Europa, especialmente com os reis, e depois também passando para a grande população, a massa plebeia, digamos assim. Os membros da Igreja Católica, eles tinham prestígio à beça. Por exemplo, ele era a parte mais favorecida disso, onde as pessoas tinham maior respeito, né, e um respeito medroso quase a um clero. O alto clero, você tem ali, né, os poderosos, o papa, o bispo e por aí vai. E do clero secular, que é os membros que estavam por baixo, o padre, beleza? Existiam os padres ali, no clero secular, e também existia o clero regular, porque eram chamados as ordens monásticas, que tinham os beneditinos, os franciscanos e os dominicanos, que a gente vai ver isso mais à frente depois, especialmente a ordem franciscana, que eu acho muito legal, inclusive. A igreja também não só pregava a palavra do que acreditavam, do Deus que acreditavam na época, eles pregavam também a questão da cultura. Então, a cultura que se tem aí é a cultura teocêntrica. O que é teo? Teo é divino, é Deus. Cêntrico é o centro. Então você tem aí a cultura teocêntrica, ou seja, Deus é o centro de tudo. Então tudo que passa do ponto de vista religioso, tudo que passa do ponto de vista cultural, de obras de arte, vai ter que passar pelo conceito da igreja. E esse conceito é teocêntrico, é Deus, é divino, é santo. Então tudo que fosse contra aos chamados dogmas dessa igreja, que é a verdade absoluta pregada pela igreja, era considerado uma heresia. E esse cara ia para fogueira tranquilo e calmo, virava um churrasquinho de gente, tá? A cultura medieval, como eu falei, teocêntrica, e os clérigos, que além de alguns nobres, eram
poucos indivíduos que sabiam ler e escrever nessa época. Só para ser uma noção, tem os chamados monges copistas. Quem eram esses? Esses eram que redigiam as mãos e os livros naqueles chamados pergaminhos, aqueles rolos que a gente vê em desenhos, em filmes grandes, que eram feitos de couro desidratado, que ali participavam também, era o couro de carneiro, de cabra, e ali eles escreviam e ilustravam também. Agora é interessante lembrar que a população não sabia ler e escrever. Participava dos eventos religiosos muito com, como eu vou falar para vocês, muito com encenações, que era algo comum também. O teatro era utilizado de forma também como forma de doutrinação das massas, ou seja, doutrinava as pessoas que ali seguiam. E é interessante a gente colocar. Outro ponto importante, surge a escolástica. Essa eu quero muita atenção, tá? Por quê? Surgindo a escolástica, é um método de ensino que vai ser utilizado nas escolas e nas universidades medievais, a partir lá do século VI. Então, o que você tem ali? Tinham 4 etapas. Prestem bem atenção nessas 4 etapas. A primeira, lectio, o lectio, exposição sobre autores considerados referências no assunto estudado. Então você pega lá o autor, esse aqui é referência. Vamos estudar esse camarada aqui, aquele que passou antes da gente e que sabe muito. Na segunda é o chamado disputatio, que era a discussão sobre esse texto, tá? E a terceira era o quaestio, que é, na verdade, o momento em que você vai levantar questionamento. Vamos lá. E, por último, nós temos o determinatio, que era o período de conclusão. Então, vamos lá. No primeiro momento, eu tenho o lectio, que eu vou pegar lá o autor. O autor, João Francisco das Couves, tá? Escreveu isso. No segundo momento, eu tenho aqui o disputatio. Ó, gente, ele escreveu isso não valeu, isso valeu, que é esse debate, que é a discussão. No terceiro momento, eu tenho o quaestio, que é o questionamento, que é a pergunta sobre aquilo ali. Ué, por que ele quis dizer isso? E por último, eu tenho ali a chamada determinatio, que ele quis dizer isso, que é o processo de conclusão. Isso influencia a forma que nós estudamos. Quando o Valvan bota um texto, fala assim, o Valvan botou o texto do fulano, vamos ler. Ele quis dizer isso aqui, aí vai apresentar as dúvidas e no final você vai aprender e vai falar, é isso mesmo. Então, esse modelo de escolástica já vinha. O destaque também surgiu com um camarada chamado Tomás de Aquino, que ele foi da ordem dominicana, tá? Que foi formado em filosofia e utilizou, foi um dos pioneiros a utilizar essa forma, e a gente utiliza até hoje com a gente, tá? Isso do ponto de vista religioso e da educação. Já do ponto de vista da arte medieval, a arte em si, você tem que destacar, por exemplo, as arquiteturas medievais das igrejas, dos monastérios. Aliás, uma coisa lindíssima, diga-se de passagem, tá? Na Alta Idade Média, você vai ter uma predominância do chamado estilo romântico, que as paredes eram muito grossas, né? Densas e tudo, poucas janelas e aquelas construções em formas de arco, que até uma imagem depois a gente vai ver, aqueles arcos assim. Esse é o período mais romântico, tá? Já na Baixa Idade Média, prevaleceram as grandes catedrais, aquelas com as pontas, né? Que você passa e vê bicuda, aquele tipo passa em desenho, em filme, aquilo já é chamado o estilo gótico. Tem muitos vitrais, aqueles vidros pintados, especialmente com questões religiosas. Se a gente vai a algumas igrejas, nós vemos aquelas igrejas mais antigas, com aqueles vitrais desenhados, algo religioso, ou uma imagem de Jesus carregando a cruz, ou de um santo. Isso era comum, isso é algo medieval, algo de posicionamento medieval. Já na música, nós temos a figura de um camarada trovador. Ele rodava a Europa, tá? Leva a sua arte em praça pública, tipo esses caras que ficam tocando música. Naquela época era o auge, eles eram respeitados, entre aspas, nesse meio, levando a música.
Tem uma banda que eu gosto muito, que os pais de vocês devem ouvir, que é até tatuado aqui, que é uma banda chamada Legião Urbana, e o seu vocalista, já falecido, chamado Renato Russo, por um tempo fez uma carreira solo. E ele se dominava o trovador solitário. E por que o trovador? Referência ao período medieval. O cara que viajava à Europa apresentando a sua arte, especialmente a música. Os populares vão se divertir, né? A pessoa que é popular vão para as praças para poder se divertir, beleza? Era muito comum, por exemplo, no teatro ter uma parte mais engraçada, tá? Porém, sem fugir muito do controle da igreja. Isso era importante que vocês entendessem, então, que essa questão da ideia medieval, do conceito medieval, do peso medieval, se dar mais na questão de se controlar a população. Agora, era muito difícil você desligar o seu cotidiano da igreja. Como você não desligar? Por exemplo, se uma pessoa tivesse uma doença, como a gente já viu a peste negra depois, né? Era que Deus mandou a vingança. Se a pessoa tivesse uma deficiência física, né, uma necessidade especial, é porque Deus se vingou ou tinha um mal. Eles eram muito deterministas nesse sentido. Por isso também a perseguição àqueles que não professavam a mesma fé. Quem tinha outra fé ou que não acreditava na igreja tinha que ficar de biquinho calado, bem caladinho, para não se posicionar. Embora, deixando bem claro, o período que a gente conhece como caça às bruxas, que a gente vai trabalhar, é na Idade Moderna, bem depois, tá? Porém, inicialmente a igreja começa a perseguir também. Tá bom, meus queridos? Esse é um parâmetro da cultura medieval, de como funcionava o embasamento, né, da cultura através do teocentrismo exposto pela igreja medieval, a arrecadação de tributos, especialmente do dízimo, que até então era voluntário e se torna obrigatório, a divisão da escolástica em 4 fases, a questão das arquiteturas, os 2 estilos, o romântico e o gótico, isso é interessante vocês entenderem, toda essa construção. Hoje a gente ainda trabalha o medievalismo dentro de algumas situações, porém, na liberdade de expressão, na liberdade religiosa e poder professar a fé que você acredita é uma vitória para a humanidade fundamental. Infelizmente, nem todos percebem isso e querem perseguir quem não faz parte da religião dele ou por aí vai. Por isso, fica aqui nossa aula de cultura medieval, de desenvolvimento medieval, para depois a reta final, que é a parte das doenças, a parte da mais triste disso tudo, que não podemos fugir também. Tá bom? Beijos!